Como começar a aprender Java por Spring? Essa é a pergunta aí do Caliptratus, né? 474. Me parece muito diferente essa abordagem de não começar pela linguagem. Então eu vou explicar um pouquinho aqui, né? Se você quiser ver isso na prática, mano, tem um mini curso Jovem Tranquilão. Dá uma pesquisada aqui no canal, tem uma playlist, né? Mini curso de Java. Aí você vai ver lá, acho que em 4 aulas eu ensinei o Java do zero aí, com Spring, né? Claro, um mini curso básico, mas que dá para você ter uma ideia, né? Mas a ideia por trás desse conceito da abordagem top-down, né, que é inverter aquele caminho clássico ali da pirâmide, né, que você tem a pirâmidezinha lá do trabalho, do estudo normal, ele é assim, né? A gente propõe que você inverta assim, porque assim fica bem melhor, não fica não? Você vai começar pelo framework, né, você vai descer para a linguagem e depois você vai descer para tópicos avançados de lógica, de programação e algoritmos e estrutura de dados. Lembrando que você vai precisar disso aqui para passar em teste, disso aqui para trabalhar e manter o seu emprego, né? Então a ideia é muito simples, a ideia é que você comece a estudar na prática aí no seu computador. Você vai pegar aqui, saindo desse vídeo, você vai procurar aí mini curso de Java Jovem Tranquilão, aula 1, e aí você vai ver o que você tem que instalar na sua máquina, como você vai desenvolver alguma coisinha com Spring já, né? Porque o Spring é o Java que a gente usa no dia a dia, é óbvio que aí para você entender um pouco a mais ali as coisas, você vai precisar de estudar a linguagem, você vai precisar estudar um pouco de algoritmo, um pouco de lógica, mas tudo isso tem nesse mini curso aí, que é o que a gente usa no dia a dia, mano. Você que é programador sênior Java aí, diz pra nós se não é isso aí, mano. Quanto tempo faz que você não faz um algoritmo, né? Quem trabalha com back-end, mano, a gente não faz algoritmo, cara, a gente faz fluxo de dados praticamente, né? Você tem um JSON chegando para você vai trafega esse JSON pelas diversas camadas ali do seu back-end, né? No caso no Java, e salva no banco de dados. É isso, e aí você tem o caminho inverso também, você recebe lá um JSON, lê uma informação do banco de dados e trafega essa informação de volta para o usuário. Queira ou não, mano, 80% do trabalho do back-end é isso, tá certo? Se a gente fala em CRUD, né? Mas não chega nem a ser um CRUD, porque às vezes você não tem nem as 4 operações. Você tem só uma operação ali. No seu microserviço é gravar uma informação ou então ler informações. Aí você vai chamar vários microserviços para fazer isso e tal. Então é bem distante, é bem diferente e é bem mais simples do que aqueles negócios que o pessoal ensina na faculdade, né? Então, quando você pega o Java com Spring, para você que está começando do zero, é muito mais fácil. Por quê? Porque você não precisa entender todas as nuances e peculiaridades ali. Você já vai fazer direto um negócio que funciona, tá ligado? E o código gerado ele é infinitamente mais simples do ponto de vista de algoritmos, né? Eu costumo dizer assim, que nessa abordagem clássica você tem algoritmos complexos e uma estrutura bem simples. É um método main lá, com um monte de if, um monte de coisa. Mas a estrutura é simples. Nesse outro caso que a gente usa no mundo real, né? Você tem uma estrutura muito simples, aliás, uma estrutura complexa com algoritmos muito simples, né? Sem brincadeira, lembrando as minhas últimas tarefas que eu fiz com Java e Spring Boot profissionalmente, a mais recente, né, eu digo assim, mano, eram métodos assim, eu chegava, mandava o JSON, aí tinha uma classe lá com as anotações que descrevia o que era aquele endpoint, ou seja, qual a URL dele, o método, se é get, post, put, delete, né? Normalmente você usa o get ou post, você usa esses dois, né? Nesse caso aí era um post, e aí ele recebia um JSON lá, você escrevia uma classe, né, Java, para descrever aquele JSON. É uma classe só com atributos, não tem método nenhum. Quer dizer, né, tem os get e os set, mas fora isso não tem método nenhum. E aquilo descreve o JSON. Então você recebia isso com esse JSON, e aí eu passava com uma linha de código, eu passava da camada do controller ali para a camada de negócio. Da camada de negócio não tinha nada, ela só chamava outra camada de repository que ia lá e só salvava no banco. Era isso, era literalmente você passar a informação de uma camada para outra e receber de volta, porque é isso que a gente faz como programador back-end, né? Raramente você vai ter alguma lógicazinha que você coloca nessa camada do meio aqui, que é a camada de negócio que a gente fala. Então por que eu falo para você aprender o Java começando pelo Spring? Porque você vai baixar uma IDE aí no seu computador, provavelmente vai ser um Maven, né? Ou desculpa, o IntelliJ, e aí você vai acessar o site, você vai digitar aí na sua barra de busca Spring Archetype Generator, né? Que é um negócio para você gerar um esqueletinho de um projeto que você já vai baixar, abrir com essa IDE na sua máquina e rodar ele vai estar funcionando já o Spring Boot.
E aí você vai só estudar onde você tem que colocar o código para ele funcionar. É tipo um Spring Hello World, vamos dizer, que você faz, né? E também um crudezinho que você faz. É uma coisa muito mais prática do que aquelas coisas complexas que a gente costuma aprender antes de fazer isso, que é a parte prática, né? E eu sugiro essa abordagem porque, olha, nessa abordagem aqui, você acabou esse vídeo aqui, daqui 1 hora você já está com um negócio rodando, funcionando na sua máquina, para você mexer com um código muito simples ali. Tudo bem, ele vai ter uma série de aquilo que o pessoal chama de boilerplate código, né? Que é a seção dos imports, a seção da classe. Aí você tem um monte de linha ali no seu código final que você faz ali no seu primeiro Spring, mas o que importa mesmo, que você programa mesmo, é uma linha só, tá ligado? Todo o resto é um monte de configuração que você não precisa saber delas a fundo a princípio para o seu programa rodar. E nem eu sei a fundo no meu trabalho do dia a dia. Eu vejo as anotações, copio, colo, vou fazendo, né? Claro que com o tempo eu acabei aprendendo essas coisas, mas é um conhecimento que você não precisa para fazer um código que ele funcione ali. Você vai entender ele, você não vai ter o entendimento de tudo, mas você consegue entender e fazer o negócio funcionar. E aí depois você vai se aprofundando, essa que é a coisa. Você vai começar com uma coisa aqui na sua máquina que funciona, que você consegue entender os pontos onde você tem que alterar, são coisas simples. Depois você vai descer um pouco mais para a linguagem, vai descer para o algoritmo, vai descer para esse pântano aqui, ó, que serve para você passar em testes, né? Ele serve só para isso. O que você vai usar para trabalho é a coisa do algoritmo aqui, né? Conhecimento da linguagem mais avançado, algoritmo, estrutura de dados, aí você vai precisar só para fazer teste, para arrumar emprego. Mas o ponto é, você pode vir de baixo para cima, né? Que é o caminho normal que as pessoas fazem, algoritmo, linguagem, framework. Ou você pode ir de cima para baixo. Você começa pelo framework, que é o mais simples, é o mais parecido que você vai fazer no dia a dia. E depois você vai se aprofundando nessas coisas aqui para você fazer testes. Porque o que acontece com a gente, o que aconteceu comigo e acontece com todo programador que aprende para esse outro caminho é: você aprende algoritmo, estrutura de dados, lógica de programação, esse monte de coisa aqui, linguagem, conceitos profundos e tal. O estudo vem só até aqui, mano. Aí quando você começa a trabalhar, você tem que estudar por conta para aprender um framework. E aí é aqui que você vai trabalhar. E aí você passa a sua vida trabalhando aqui, ó. E aí às vezes você vai precisar fazer os testes, aí você tem que estudar de novo essas paradas aqui, porque você já esqueceu, tá ligado? Então meu caminho que eu sugiro é esse: você vai começar por aqui, pelo que você usa no dia a dia, e aí conforme você for precisando, você vai expandindo aqui para baixo. Até porque a nossa motivação tá aqui, ó. Quando a gente quer ser programador, né, acho que o grande erro que a gente tem é ir para a faculdade, mas infelizmente você tem que ir. Programação deveria ser ensinada num nível técnico, né? O nosso trabalho de programador, ele é técnico, a gente não precisa conhecer as origens da programação, os porquês daquilo funciona, a base, tudo isso você precisa só para passar para teste de vaga para gringa. Mas no dia a dia, no trabalho real, e arrisco a dizer, mesmo em empresas gringas também, mano, isso aqui não serve pra nada, velho. Você sabendo fazer bem o que tá aqui em cima, dominando ferramentas, você consegue ser mais eficiente, mais produtivo, entregar as suas tarefas no prazo. E é isso que conta pra você ganhar dinheiro, não ser mandado embora, tá ligado? Esse resto aqui você precisa pra passar em teste, só pra isso, né? Então por isso que eu falo, o trabalho de programador que a gente executa aí na maior parte do tempo, ele é um trabalho técnico. Ele não exigiria um ensino superior, não. Você não precisa conhecer as raízes, a origem da programação, o cálculo, gerenciamento de memória, nada disso, mano. É o framework, até a linguagem aqui no Java, por exemplo, você nem precisa pensar em memória, ele cuida disso pra você. Agora o framework é uma coisa que acharam isso aqui complicado, ainda fizeram a coisa para ficar mais simples ainda. E ainda assim é difícil o nosso trabalho, né? Porque mesmo a gente tendo o top da ferramenta aqui, que é o framework com uma IDE, os problemas que a gente precisa resolver, eles estão com a complexidade acima, né? Então você veja que a gente perde muito tempo aqui na base, e quando a gente vai trabalhar, a gente precisa ser produtivo, mano. Conhecer os atalhos ali da sua IDE, saber as peculiaridades do seu framework, saber encontrar informação e resolver coisa rápido, porque é daqui pra cima que é o nosso trabalho. Aqui pra baixo é só pra gente perder tempo, passar em testes, essas coisas, né? Eu sonho com um mundo em que os testes também vão testar só as habilidades que você precisa no dia a dia. Pra que testar se você sabe aqui, ó, esse mundo aqui profundo? Imagina, mano, se a gente não consegue nem tendo framework, essas coisas aqui avançadas, essas ferramentas, nem assim a gente consegue trabalhar aí sem pressa, sem estar atropelado. Imagine se a gente fosse no nosso dia a dia aqui, ó, usar as bases da programação, né? Controle de memória na mão. Imagina quanto pau não ia dar, quanto bug, né? Em vez de usar uma IDE, a gente usasse ali o bloco de notas, sem debug, sem nada, olhando o log lá. Pelo amor de Deus, né? Então, é mais ou menos essa ideia. Até porque esse estudo aqui, ele é chato, enfadonho, e muita gente desiste, né? Dessa parte aqui. Se você começa aqui pelo framework, você vai ter muito mais motivação para fazer, né?
Então o caminho é esse, mano. Vai lá no meu mini curso de Java, né? Acompanha passo a passo lá as ferramentas que você instala, como você vai rodar o Spring, uma breve explicação ali das anotações do Spring que a gente usa, né? Que o Spring ele tem uma infinidade de frameworks, de pacotes, de anotações, um monte de coisa, mas no dia a dia a gente usa o AutoWide, usa o boot ali, usa o REST Controller, usa o get mapping, usa o @repository, e é isso. Não precisa saber mais que isso para desenvolver o trabalho do dia a dia que a gente faz, né? Para você começar a estudar, comece por aí, depois você vai se afundando nesse pântano aqui, ó, do HackerRank, dos algoritmos, dos grafos, da análise numérica, do cálculo, do gerenciamento de memória. Todas essas porra aí é só para você passar raiva na hora de conseguir emprego, só para isso. No dia a dia de trabalho é aqui, ó, é IDE, você tem que conhecer bem a IDE, os comandos, as teclas de atalho, né? É isso aí que vai fazer a diferença na sua produtividade, tá ligado? E é isso, mano. É do framework pra cima que tá o trabalho, né? Daqui pra baixo é só pra passar em teste, basicamente. E por isso você precisa saber também essa outra parte. Mas aquilo que eu falo, primeiro estuda a parte boa, a parte útil, a parte legal. E depois você vai se aprofundando nesses itens. Porque aí você vai fazer um exercício de lógica de programação, pô, já implementa ele na linguagem ali, usando os recursos do framework. Porque o framework ele vem pra deixar mais fácil a sua vida, né? Você programar Java com Spring é infinitamente mais simples do que você programar o Java raiz ali. Vai ler um arquivo no Java lá, nossa, é um parto fazer aquilo. E no dia a dia a gente nem lê arquivo, cara. Tá ligado? Você só trafega informação, conecta no banco lá e tal, né? Então é mais ou menos por aí, né? Um outro ponto também é a questão da matemática, né, mano? Quanto que a matemática não atrapalha na formação aí de novos talentos para programação. Os caras ficam ensinando na faculdade aquele monte de matemática lá, tá ligado? Então eu vou responder essa dúvida nesse card aqui. Clica aqui para você ver eu falando sobre a matemática. Se você for ruim em matemática, você consegue ser um programador? É isso que eu vou falar para você aqui nesse card, tá certo? Então clica aí, vem me assistir. Considere ser aluno do meu curso. Digite no seu navegador cursojovemtranquilão.online. Lembre-se de pôr o HTTPS na frente, que isso aí só os fortes conseguem chegar até lá. cursojovemtranquilão.online. Venha ser aluno do meu curso e vem aqui, ó, para você saber se você precisa ou não daquela matemática zero lá na faculdade. Vou falar mais sobre isso no vídeo que está aqui nesse card. Clica aqui que eu tô te esperando lá.